Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Expert Radiologia. Nessa aula a gente vai falar sobre o cisto aracnoide. E para iniciarmos, vamos dar um pequeno conceito a respeito dessa malformação. Bem, a maioria dos cistos aracnoides tem origem congênita, ou seja, desde o nascimento, não criam sintomas e não crescem. São resultantes do desenvolvimento anormal do cérebro e da medula espinhal. Durante o início da gravidez, existe ali o dobramento ou a duplicação da membrana aracnoide do feto. E isso ocasiona ali um saco que é preenchido por líquor cefalorraquidiano. E aí a gente tem exatamente o aspecto que apresenta-se, que é exatamente o aspecto do cisto aracnoide. Vamos ver aqui um exemplo. Note só que essa imagem ela exemplifica muito bem essa malformação. Note só que essa parte mais externa aqui é a pele, aqui é o osso, aqui é a meninge chamada de dura mater, essa mais laranjinha, e essa rosa aqui é a meninge chamada de aracnoide. Essa região aracnoide aqui, quando há uma malformação, há uma duplicação dessa membrana e quando acontece essa duplicação, ela começa a ser preenchida por líquor, que é exatamente aqui o nosso cisto aracnoide, essa malformação. Quais são os aspectos da imagem que a gente vai observar? Primeiro, a gente vai ter uma formação cística, ou seja, uma área preenchida por líquor. A gente vai ter, em relação à localização desse cisto, ele vai ser paramediano, ou seja, geralmente ele não fica centralizado, ele fica mais para o lado direito ou para o esquerdo, ou retrocerebelar, ou seja, localizado posterior ao cerebelo. Ele tem um efeito de massa, então estruturas ao redor ali, estruturas adjacentes são empurradas, por assim dizer, pelo esse efeito de massa. E no cisto aracnoide acontece muito de ter o remodelamento da tábua óssea adjacente, ou seja, próximo ao cisto. Os aspectos imaginológicos. Aqui a gente tem uma imagem de exame de ressonância magnética, é um corte axial. Essa aqui é a região da fossa posterior. A gente consegue observar que esse aqui é o quarto ventrículo, aqui é o hemisfério cerebelar esquerdo e aqui o hemisfério cerebelar direito, e aqui seria a região do verme do cerebelo. Mas note só que há uma estrutura aqui, ó, uma formação cística nessa região. Por quê? Esse exame é ponderado em T2. E o T2, o líquor brilha, o líquor ele aparece branco na imagem, claro na imagem. Então isso aqui é uma estrutura preenchida por líquor, é uma formação cística. Note só que ele não é centralizado, ele está voltado mais para o lado direito do paciente. Tem um efeito de massa, pois ele comprime a região aqui do hemisfério cerebelar direito do paciente. Então aqui foi diagnosticado como um cisto aracnoide. Aqui a gente tem um corte axial no exame de tomografia computadorizada, a janela para parênquima cerebral, você vê que a calota craniana ela aparece branca e as estruturas encefálicas aparecem em tons de cinzas. O líquor na tomografia, na janela de parênquima encefálico, ele vai aparecer preto, escuro na tomografia. Note só essa região aqui preenchida por líquor. Ela tem um efeito de massa, pois ela está aqui preenchendo essa região. E note só que o hemisfério cerebelar direito ele está sendo empurrado para essa região mais mediana. Note só que esse cisto que aparece, essa formação cística aqui, ela é paramediana, ou seja, ela está voltada mais para um lado e está localizada aqui na fossa posterior, assim como esse também está localizado na fossa posterior ou fossa infratentorial. Passar aqui, a gente tem outra imagem agora de tomografia computadorizada. É uma formação cística, não está centralizada, está voltada mais para uma das regiões, para a região esquerda do paciente, na região aqui do lobo temporal. É uma formação cística, uma imagem de tomografia computadorizada. Ela aparece aqui com hipodensidade, ou seja, ela aparece escura na imagem. E é uma localização típica do cisto aracnoide, tanto essa localização como essa localização na fossa posterior. Aqui já é na região supratentorial, ou seja, acima do tentório, acima da fossa posterior.
Ao lado a gente tem uma imagem aqui de ressonância magnética, ponderada em T2. No T2 o líquor ele vai brilhar, ele vai aparecer branco. Você vê que é a mesma localização aqui, é a mesma alteração, é um cisto aracnoide. Essa formação cística é uma localização muito peculiar. Deixa eu passar aqui, a gente tem aqui a imagem ponderada aqui em T2 também, é um flare, né? A gente tem a supressão do sinal do líquor. Então, tudo que é líquor vai aparecer agora escuro, essa imagem de ressonância magnética. E aqui a gente tem um T1, um sagital T1 pós-contraste, também mostrando essa formação cística que é o cisto aracnoide. Então, no mais, são essas considerações. Lembrando que isso aqui, o objetivo não é fechar diagnóstico, é apenas uma aula expositiva para a gente entender um pouco mais sobre malformações. Você é técnico ou tecnólogo em radiologia e deseja aprender a realizar exames de tomografia computadorizada de maneira simples e fácil? Então chegou sua hora. Basta clicar aqui nesse link que você vai ser direcionado para o curso de tomografia computadorizada. Então não perca tempo e já vai lá conferir.